Saudade é um processo estranho. Quanto tempo uma saudade atua na gente? Como contamos esse tempo temporal? Porque, apesar de tudo, o tempo passa. Olá, ouvintes. Eu sou Chayana Furtado, criadora do projeto Se Organiza Artista. Talvez vocês tenham sentido saudades. Eu senti. E senti daquele jeito que dói mesmo, que aperta e que lembra a gente de voltar, sempre de voltar. Seja como for, o caminho é sempre do retorno. Porque eu criei esse espaço para compartilhar com vocês essas cartas, dessas, bem íntimas, feitas de raiva, amor, insônia, demora, planilha, tempos, sobre o que é viver de arte e continuar vivendo, apesar de todos os cronogramas e e-mails não respondidos e supostamente atrasados. Este podcast é um diário narrado de uma produtora criativa tentando existir com dignidade no meio do caos e às vezes com um pouquinho de leveza também. Aqui eu misturo as minhas experiências pessoais e a deliciosa loucura de viver de arte, enquanto eu tento entender como é que a gente cria sem deixar de viver e viver sem deixar de criar. Que tempo é esse que tem que estar sempre sendo negociado? Porque aqui a gente confessa o inconfessável. E eu espero que essas cartas funcionem como um espelho, refletindo em vocês pequenas faíscas de criação. E se você anda tentando fazer caber vida, trabalho, dinheiro e sonho, tudo no mesmo corpo e nos mesmos tempos, eu acho que você está tentando não desistir, tentando achar alguma espécie de âncora, tentando tentar e tentando se organizar como uma forma de sobreviver e resistir. Então eu espero que você esteja aqui, no lugar certo. Obrigada por ficar aqui, mesmo quando o sumiço aconteceu. Porque hoje é dia 20 de novembro de 2025. E essa é a cartinha número 52. E o título é Eu espero que tenha sentido saudades. Eu senti. Bora se organizar e matar as saudades? Vem comigo. Temos a humildade de saber que nem tudo está no nosso controle. Mas como produtora, eu confio que o tempo vai ser capaz de fazer um caminho que agora talvez eu não consiga fazer. Que os projetos eles acabam tendo vida própria, como os próprios sonhos. E que a gente tem que deixar alguns tempos acontecerem, talvez por impossibilidade, incapacidade. Sei lá, às vezes também a cabeça atordoada pede tempo. Então, o tempo das coisas que eu não consigo mais perceber, se eu estou atrasando, decantando, só esperando, eles andam me atropelando. Mas bem numa versão do João Bobo, sabe aquele bonequinho de plástico que você tinha quando era criança, que ficava batendo e ele volta, bate e volta, tipo, insistentemente? Eu acredito que a gente pode até lidar melhor com as nossas dores e a terapia está aí para isso. Mas elas voltam. A gente é um poço de repetições de processo. E às vezes essas dores voltam em forma de fantasminhas camaradas. Nem que seja. É um post-it esquecido, um calendário mal organizado, alguma afliçãozinha vai te espetar. É aquele TBT não solicitado. E por aqui, geralmente, é o medo do burnout. Aquele cheirinho gostoso de depressão, sabe? E o medo de como é que eu vim parar aqui de novo. De uma certa maneira, sempre feliz, porque eu tô construindo muita coisa maneira. Só que, cara, são mais 1000 coisas maneiras, 1000 projetos. Uau, que ideia maravilhosa! E tudo ao mesmo tempo, e tudo agora. Então, eu não tô dando conta. E eu odeio muito não responder os seres humanos por mensagem, por e-mail. Mas é isso, eu não tô conseguindo. E-mail é minha forma de trabalho, mesmo assim eles estão se acumulando. Não me comunicar e não responder nem um sim nem um não e deixar a pessoa em silêncio para mim é tortura. Para mim,
eu acho que um pouco também para a pessoa. Porque hoje não são e-mails de produtora de campo, que eu geralmente mandava no passado, que eu queria despachar o problema e olhava rápido e falava: "O que que você quer? Ok, tá aqui, bah, tchau". Hoje é um tempo um pouco mais da produtora criativa, dessa consultora estratégica, porque eu quero me desenvolver, eu quero mergulhar no teu problema, eu quero estudar o seu e-mail e pensar 1000 maneiras de como te responder que pode ser também estratégico para as suas questões. E isso demora, pelo menos tem demorado. Não sei se eu vou ganhar mais prática no futuro, mas agora eu sei que demora, e eu não consigo mais dar conta desse tempo. Logo, inclusive, contudo, entretanto, não só aceito muito sim pela minha gana, inocência, sei lá, mas também não estou sabendo cobrar muito bem financeiramente por ele. É 1 hora de consultoria e todo o tempo que eu tenho antes e depois, e rever o material e mandar depois os diários. Como é que eu faço? Eu comecei uma consultoria falando de fé, porque às vezes eu me sinto meio essa profeta, sacerdotisa, tanto para o bem quanto para o mal. Às vezes ser produtora é ser a comunicadora de péssimas notícias. Mas ultimamente eu tenho mais proclamado palavras do "não desista artista" do que qualquer outra coisa. E eu abri essa sessão do "não desista artista" lá no Instagram. E gostei, porque essas são frases que eu coloquei e que saíram daqui, da nossa newsletter, das newsletters antigas. São antigas cartinhas e frases que eu peguei e que agora elas viraram lembretes em formas de posts no Instagram. E como tudo que está aqui espalhado pelas redes do Se Organiza, isso são lembretes na garrafa para eu mesma não desistir. Essa é a minha prioridade. Eu acho que se funciona para mim, acaba podendo, quem sabe, quiçá, funcionar para outro ser humano. Porém, contudo, eu tenho muito medo de ser tóxica também com essa vibe de não desista. Tipo, você pode desistir, minha querida, desista. Desista sim, mas antes de desistir, vamos tentar até qual ponto. Isso é tão complicado, é tão difícil. E claro que o medo de ser tóxica e sem noção existe, porque inclusive às vezes eu sou. Mas de vez em quando o papel da produtora é acreditar. Então, sem acreditar, não se manda um currículo. Sem acreditar, não se faz um portfólio. E nem se liga para alguém pedindo ajuda. Nem busca informação. Só que para ter fé nesse tipo de crença, a gente também tem que ter a estrutura. Não só tempo, mas tempo remunerado para fazer isso. E eu acho que é isso que eu estou tentando aqui construir com esse trabalho de Se Organiza. É uma estrutura da fé, que amplie esse horizonte de criação e de tempo para pensar nas próprias carreiras e que no futuro ele seja remunerado, tanto para mim quanto para vocês. E aplicar isso agora, hoje, nesse tempo do agora, na minha vida, realmente tem sido destruidor. Porque como é que faz para ter fé que um projeto um dia vai te remunerar o suficiente? E você tem que ficar horas e horas pensando, destrinchando, escrevendo, jogando em edital e tudo mais, enquanto isso você não está se alimentando bem, você não está namorando, você não está vendo seus amigos, você não está tanta coisa para estar fazendo aquilo, inclusive o que você não está é ganhando dinheiro. E sinceramente, nenhum dinheiro do futuro vai pagar o tempo do passado. E aqui agora eu tenho 2 assinantes por mês na newsletter. Muito obrigada a vocês, 2 seres humanos que assinam aqui. Esse dinheiro cair na minha conta é uma das coisas mais importantes que me fazem não desistir. É muito dinheiro? Não. É 8 euros. 8 euros por mês. Não paga o tempo da lista, da pesquisa, do estudo, de nada. Porém, ele está pagando uma coisa que eu não desisto. Eu olho 8 euros entrando na minha conta todo mês, que vem desse projeto da newsletter e falo: "Cara, tem 2 pessoas que acreditam que esse projeto é importante". Não é só para essas 2, mas pensando nessas 2, falo: "Mano, muito obrigada". E isso me dá fé, porque se reconhecer no espelho do outro é revigorante. Mas é isso para mim aqui hoje, nessa retomada de saudade, eu quero falar que há de se ter fé
que talvez esse não seja, talvez aqui não é o modelo de negócios, o business plan do seu organismo. Talvez esse seja outro, a newsletter realmente as pessoas não investem, não colocam dinheiro, não pensam que isso é um trabalho elaborado, enfim. Talvez até eu saiba qual é o business plan ideal. Eu desenho, eu faço, eu estudo, mas falta tempo. Não só investidor, mas falta até tempo para buscar investidor. E dá essa saudade enorme, geralmente, de ter tempo de fazer a unha, de abraçar mais as pessoas que eu amo, de ver melhor os meus amigos, de responder melhor minha família e de ver alguém simplesmente pelos motivos de eu tô aqui só porque eu tô com saudade. Deixa eu ver e viver um pouquinho com você, esse pedacinho de vida junto. E eu tava morrendo de saudade de fazer o que eu mais gosto de todas as invenções absurdas que eu tenho criado nesses últimos anos, que é vir aqui, nesse confessionário público, escrever, falar com vocês. Essas cartinhas que são um mix de desespero e esperança, quero eu acreditar. Nas últimas semanas, eu tirei um dinheiro que acabou vindo uma transferência bancária que eu acho e eu sinto hoje que foi um processo de coação tão bizarro que eu passei. Foi tipo uma experiência de marketing, de venda, e que eu fui completamente abduzida por promessas. Quando eu vi, eu estava, enfim, claro, tem mix aqui dos meus processos, né? Mas caramba, que estratégia de marketing, violência pura, assim, para mim, de convencer um ser humano ou outro a transferir um dinheiro imediatamente antes que a sala online se feche, senão aquela pessoa vai perder mais de 50% de desconto. E um dinheiro dolorido, sabe? Um dinheiro versão cobertor curto, tira daqui, vai para onde? Que eu exatamente não tinha para isso, para esse tipo de investimento, para pagar uma consultoria que acabou virando isso, uma promessa, um dízimo que me paga aqui, agora, urgente, você precisa disso, que depois eu te prometo o reino dos céus. Foi horrível para mim, e eu tô ainda com a cicatriz aberta, tentando processar o tamanho do ringue de guerra que eu mesma me coloquei com os meus sonhos. De alguma maneira, não sei exatamente se a pessoa ainda não conseguir, né, se esse empreendimento de consultoria, de projetos, eles me venderam uma coisa que estava muito claro, ou eu que não conseguia ver. Mas, enfim, falaremos disso, quem sabe. Tem que deixar a cicatriz ainda fechar um pouquinho. Porque hoje eu estou tentando fazer e escrever uma carta menos roteirizada e falar aqui com vocês uma coisinha mais curta e mais rápida, mas que eu quero. Eu quero não me exigir muito para eu conseguir publicar, para eu quebrar esse jejum que parecia que nunca mais eu ia quebrar, sabe? Tipo, eu estava sentindo aquela menina que está tentando sempre entrar na academia e deixa de 1 dia, 2 dias, vira uma semana, vira um mês e depois fala: "Ah, não quero voltar". Eu acho que esse sentimento que eu estava aqui, vamos quebrar isso. E esse discurso do "ai, que difícil", bom, vocês já sabem, vocês já conhecem, não quero. Mas tem coisas muito boas que eu quero focar, que é um sopro de vida, que é um sopro de renovação. Tem um Natal pela frente, está chegando dezembro, eu amo muito Natal, saudades da minha mamãe, de todos os paninhos de prato natalinos e temáticos, a toalhinha, todos os detalhes e bordados de mamãe por toda a casa. Que coisa linda, que saudade, sinto o cheiro dos lençóis renovados com os temas natalinos. Tem uma agenda nova, inteira, caderninhos lindos esperando a gente, cheia de página para 2026. Teve artista minha ganhando edital e eu tô feliz para um cacete. É muito bom ganhar edital sem foda-se todo o resto, porque é bom sim ganhar e alguém olhar o teu projeto e falar isso aqui merece investimento, é muito bom. Teve artista se revendo melhor, sendo mais natural no seu processo de venda e de comunicação. Teve artista fazendo seu primeiro currículo com a minha querida humilde ajuda, rápida, mas está ali, está nascendo, é lindo ver. Teve artista também se chateando comigo, ficando triste,
Mas ao mesmo tempo teve outra artista no mesmo dia me elogiando e chorando. E tudo isso, tem muita artista aqui aguardando meus e-mails para serem respondidos, infelizmente. Mas o desequilíbrio é só parte desse prosseguir. Nessa associação religiosa chamada arte, aonde a arte é meu pastor e nada me faltará, que a gente segue tendo tatuado na alma, eu preciso acreditar em alguma coisa. Então hoje eu escolho acreditar que a arte salva. Amanhã eu não sei mais. Os golpes na vida alheia, as tristezas e decepções dos outros com a própria vida, claro que eu entendo. Mas agora eu não consigo acolher muito mais. Eu tenho saudades também da Chayana, que estava mais ali para os outros, as pessoas que eu amava, mais presente nas doenças, nas separações, nas confusões. Mas eu me entorpeci novamente. Eu estou completamente atropelada pelos meus desejos, indo e voltando das porradas que eu dou no meu espelho, no meu João Bobo, e sozinha. Então eu estou sangrando, mas estou com fé. Então, minha querida artista, eu espero que vocês tenham gostado das sessões novas que eu coloquei no Instagram, que foi o Se Inspira Artista, que já existia aqui na newsletter, mas agora também está lá. E que a gente pretende ampliar e que vocês, artistas, consigam mandar para a gente as suas artes, uma mini bio, e que a gente comece a publicar os nossos próprios artistas aqui na rede. É um desejo, é um sentimento, é um projeto, que a gente consiga se auto-reverenciar também. Quero muito só botar artistas vivos nesse lugar da inspiração do agora, é parte da curadoria desse projeto. A gente publicou também o Não Desista Artista, que também nasce desse lugar do Respiro, Sufoco, Palavra, que também vem daqui. Foi bom reler algumas cartas do passado antes de publicar uma carta nova. E eu sou muito fã de ficar escrevendo. Escrevendo só serve esses mapas sentimentais se você volta lá para ver. E o Bilhetes ao Mar, que são palavras dos outros, que não são minhas, né? E que são citações e que são lembranças de rota, de livros, de coisas que a gente vai ouvindo pelos caminhos dos estudos e investigações, e que eu tenho chamado de bússolas de afeto e esses ecos de travessias. Não me importa nem que travessia é uma palavra batida, que tá chata, mas eu ainda acho que é um bilhete ao mar em travessia. Então, estou num outro provérbio aqui meio brega, que é batatinha e sonho, quando nasce, espalha rama e se esparrama pelo chão. Eu tô com saudade de sol, do verão, de ver gente, de ter mar, de ter mergulho real, de ter meus amigos para dançar, de ter dinheiro na conta de uma forma um pouco mais fluida e fixa. Mas essa nova corpo agora que está me habitando, ela tá diferente, porque esses sonhos que estão crescendo, eles estão pedindo espaço para se esparramar, para espalhar novas ramas pelo chão. E aos trancos e barrancos, mas com felicidade no descuidos, as minhas artistas que me acompanham e eu vejo, a gente está crescendo, e crescer dói. Mas crescer não é essa coisa toda de ficar mais forte, não. Mas aqui é crescer, é seguir, é não desistir também. Mesmo que depois você vá lá e desista. E 2025 foi muito bonito. E eu já tô comemorando antes do tempo, eu sou ariana, e é isso aí, em novembro eu já tô dando tchau para 2025, porque oi ansiedade, é isso aí. E eu vi muitas coisas bonitas acontecendo esse ano e eu quero lembrar desse copo meio cheio, meio vazio. Falamos do copo meio vazio, vamos falar do copo também meio cheio, porque não foi só o meu lindo pé de pimentão, não. Eu vi muita mulher ganhando terreno, eu vi muitos artistas novos aparecendo, eu vi coisas da consultoria e dicas sendo, eu recebi muita mensagem linda de comentário de caralho, foi bom te escutar, que bom, isso é muito legal. Então, mesmo que ainda a gente não tenha essas raízes super fixadas, super financiamentos, estratégias espetaculares de business plan e sei lá, a gente está atacando.
pé, unha, semente em vários territórios desconhecidos. Então a gente é muito corajosa. Eu vou comemorar não só a minha loucura da positividade, da fé, do não desistir, mas da coragem que isso precisa. E a gente se destrói, mas não muito. E esse equilíbrio não posso te ajudar tanto. Mas eu quero nomeá-las, minhas artistas, no futuro e quem sabe, com muita autorização para a gente falar público dos projetos, um sonho em estrutura, num site que é o sonho bonito de se organizar artista, que vai sair, quem sabe. E aí tem uma seção que vai estar assim, artistas que ajudamos a organizar. Olha que coisa bonita. E aí a gente vai se conhecendo aqui, quem se escuta, quem se vê, a gente vai ter cara, currículo. Eu acho uma boa ideia. O que vocês acham? Vamos atrás de mais fertilizantes, nem que seja para tacar fogo em tudo e rebrotar das cinzas, como se nada fosse. Na newsletter escrita, a gente tem todas as curadorias que estão publicadas e dissecadas e resumidas nos tópicos que a gente acha que é interessante aqui para os artistas emergentes. Está em ordem cronológica. E se você chegou até aqui, o meu muitíssimo obrigada. Mas antes de ir, eu vou deixar uma pergunta final. Você já apoiou um artista independente hoje? Se esse episódio, que eu achei que era curto e obviamente não ficou tão curto assim, te atravessou, travessia mesmo, ou te deu raiva, ou te deu companhia, ou te deixou um pouco mais crente, compartilha, comenta, se inscreve. Manda para quem também está tentando viver de arte no meio dos processos que envolve muitas vezes e quase sempre, para não falar sempre, muita desesperança. Aqui a gente segue vivendo o processo de forma exposta e conjunta. Apoiar esse projeto é garantir que ele continue existindo, gratuito, acessível e com a nossa cara. E o maior sonho do produtor independente, amores meus, não é a fama. É realmente vencer os algoritmos e pagar os boletos. Então, bora se organizar para seguir criando, mesmo quando tudo grita o contrário. Com carinho e energia, Chayana.